Então, células-tronco são aquelas que têm a propriedade de dar origem a diversos tipos de células especializadas que compõem os diversos tecidos do organismo. A grande diferença que existe entre as células-tronco é aquela que é embrionária, que teoricamente a única que pode dar origem a todos os tecidos, e células-tronco adultas, que são, como o próprio nome diz, encontradas já na fase adulta do indivíduo e que podem dar origem a determinados tipos celulares. Uma analogia interessante nesse sentido, e que é de conhecimento de todos, é um jogo de baralho. Então você poderia ter um coringa que só serve em determinadas regiões, só pode substituir determinados tipos de carta. Esse seria um coringa específico, a célula-tronco adulta, e um outro coringa que serviria em qualquer local da canastra. Essa seria o coringa ideal, ou seja, a célula-tronco embrionária. Quando um óvulo combina com um espermatozoide e há fertilização, nas fases iniciais, nos primeiros dias, você vai ter que começar a ter uma multiplicação de células. Nós estamos falando então, e o que os cientistas falam nesse momento, de um aglomerado de células que dificilmente pode ser visto, inclusive, a olho nu. E é nessa fase, onde você não tem nenhum tipo de organização para a formação de sistema nervoso ou de formas que normalmente nós atribuímos a um indivíduo, é que são retiradas essas células para fazer a cultura de célula-tronco. Vistas do ministro Carlos Alberto Menezes de Brito adiou por mais algumas semanas uma das decisões mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, se o país deve ou não permitir o uso de embriões nas pesquisas com células-tronco. A discussão dividiu os ministros do Supremo. O embrião não é um simples amontoado de células, mas sim um ser humano na fase inicial de sua vida. Julgo totalmente improcedente a apresentação direta de inconstitucionalidade. A Lei de Biossegurança, aprovada em 2005, autoriza o uso de embriões humanos para pesquisas no país, desde que inviáveis, congelados há mais de 3 anos e com aprovação dos doadores. Menezes Direito tem até 30 dias para apresentar seu voto, mas a presidente do Supremo, a ministra Ellen Grace, pediu pressa na análise. As pesquisas em geral, se não foram paralisadas, elas pelo menos sofreram um sensível desestímulo durante esse período. Na reabertura da sessão do Supremo, o ministro Marco Aurélio deu o tom do que seria a vontade da maioria pela liberação das pesquisas. É fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Objetivo, acima de tudo, avançar no campo científico, visando a preservar esse fundamento, a devolver às pessoas acometidas de enfermidade ou às vítimas de acidentes uma vida útil razoavelmente satisfatória. Conceito. Foi uma decisão à luz da Constituição. Estava em jogo saber se o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que trata da pesquisa com células-tronco humanas embrionárias que seriam descartadas, contraria ou não o artigo 5º da Constituição, que protege a vida. Aí, por 6-5, o Supremo decidiu que o artigo da lei não contraria o artigo da Constituição. Ministros do Supremo não ficaram apenas na interpretação da lei, mas mergulharam no estudo sobre ciência e vida, aconselhando-se com especialistas. Foi, sim, uma vitória da esperança de milhares de doentes graves no Brasil. Foi a liberação das luzes da ciência para que o Brasil pesquise junto com o mundo. Assim como a doação de órgãos permite a continuação da vida, células invisíveis a olho nu que iriam para o lixo representam agora a esperança de vida e de qualidade de vida, estimulando a substituição de células doentes. E ainda que tenha havido alguma mistura com questões de fé, é bom lembrar como é sensato resolver isso entre 11 juízes num tribunal laico. Agora vai, né? Agora a gente vai mandar de novo o projeto
Primeiro, eu fiquei super feliz porque eu acho que é um grande avanço para o país. Aumenta a esperança, muita. E a pesquisa de célula-tronco? Rapaz, essa sociedade sem Deus não é brincadeira, não. Eu vou dizer aqui uma definição clara. Escute o que eu vou te falar e preste muita atenção, que isso aqui é importante. Os evangélicos são a favor do estudo e da manipulação de células-troncos para fins terapêuticos, desde que não sejam embrionárias. Podem ser tiradas do cordão umbilical, da medula óssea e da corrente sanguínea. Eu quero que você guarde. Você pode repetir comigo? Para você guardar. Eu conheço isso que eu estou te falando. Isso é científico. A repetição, ela ajuda você a memorizar. Então você vai repetir comigo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, para poder ficar bonito. Ok? A diferença entre o óvulo fecundado e eu é o tempo e a nutrição. A vida começa na concepção. Isto é um fato científico comprovado pela biologia, pela medicina fetal, pela genética e pela embriologia. Não é simplesmente uma questão religiosa. O desafio deste século é desenvolver a medicina regenerativa, usando o próprio corpo humano como fonte da cura. Conhecendo cada vez melhor essa máquina maravilhosa, onde será possível chegar? É uma revolução em curso. Para ver o que acontecia no organismo de Tatiana, os médicos fizeram uma cintilografia. E essa imagem rara entrou para a história. A expectativa era ver as células-tronco concentradas no pâncreas, o órgão que mais sofre com o diabetes. Mas elas aparecem mais nos rins e principalmente nos pulmões. É que Tatiana tem asma e a inflamação provocada pela doença pode ter atraído as células-tronco, que tem uma vocação anti-inflamatória. É isso que a gente está fazendo, tentando entender esses mecanismos de como a célula mesenquimal estimula uma outra célula para ela se diferenciar. E ter a capacidade regeneradora. Tecido, isso vai demandar um estudo muito grande, onde nós vamos comparar células-tronco de diferentes fontes, então de cordão umbilical, de tecido adiposo, de polpa dentária, de sangue menstrual, e ver qual é a vocação de cada uma para formar cada tecido. E isso vai ser um passo extremamente importante para a gente poder usar em futuras terapias. Nosso grande desafio é eliminar esse conceito, este rótulo que alguns pacientes ainda recebem de lamento, não há mais nada que a medicina possa fazer pelo senhor. Então o senhor vai continuar a sofrer pelo tempo de vida que lhe resta. Então isso é muito angustiante para um médico. Isso é um desafio. Certeza científica fundamental. Que as células-tronco façam apenas os concertos que se espera delas, e não aberrações inconvenientes. Imagina se em vez de formar músculo, a célula chega lá e diz, não, eu quero virar osso. Então seria um desastre, né? Então nós só vamos poder pensar em injetar células-tronco em pacientes quando a gente tiver certeza que as células vão se dirigir ao órgão que precisa ser consertado, e que elas vão se diferenciar no tecido que precisa ser regenerado, né? Esse que é o grande desafio. So the world is right.